Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, eu, Genilson Geraldo, aqui para falar para vocês sobre metodologia de ensino e aprendizagem. Hoje, eu vou falar para vocês sobre vou indagar para vocês como os seus alunos aprendem. Você já parou para pensar, você, professor, como que seu aluno aprende? Como que seu aluno aprende? Será que ele realmente aprende o que você está passando para ele? Será que ele consegue absorver o conteúdo? Vamos parar para pensar um pouquinho hoje, tá bom? Mas vamos lá, quem sou eu, né? Prazer, eu sou o Genilson Geraldo. Esse vídeo, ele tem o intuito de orientar os professores do Instituto de Educação em Saúde, é uma escola técnica na área da saúde, cursos de auxiliar da enfermagem, técnico, cuidador de idoso, instrumentação cirúrgica, enfermagem do trabalho, e entre outros cursos voltados à área da saúde. Mas também, esse vídeo pode auxiliar, ajudar você que é professor de ambas as áreas, qualquer área, seja escola técnica, superior, ensino médio, fundamental, o que for, que nós vamos entender um pouquinho mais hoje como que os nossos alunos aprendem. Quem sou eu? Sou enfermeiro. Falar assim, mas como assim enfermeiro, né? Falar parte da educação. Sou enfermeiro pós-graduado na parte de docência. Docência é uma pós-graduação que nós aprendemos, né? A dar aula. Sou pós-graduado também em gestão escolar, uma pós-graduação um pouco mais encorpada, que é uma pós-graduação de 1.000 horas, é pesado, né? Mas é gostoso. Foi um ensino muito bom para dar base para estar hoje dentro da sala de aula e também como coordenador pedagógico do IES. E hoje faço uma outra pós-graduação, já estou quase finalizando, um outro MBA em gestão escolar, para embasar ainda mais o que é estar dentro da sala de aula, auxiliando os professores no processo de ensino a aprendizado, porque além de estar na gestão escolar, também estou hoje dentro da sala de aula. Beleza? Então, a pergunta é, como os seus alunos aprendem? E eu vou falar um pouquinho para vocês. Nós, que não somos professores de formação, nós replicamos o que nós aprendemos com os nossos professores. Você já parou para pensar nisso? Então, o que a gente faz? Nós, dentro da sala de aula, nós replicamos o que nós aprendemos com os nossos professores. Sejam esses professores do ensino médio, do ensino fundamental, lá do pré, ou muitas vezes da graduação. Então, nós replicamos aquilo que nós achamos legal dos professores que nós tivemos, dos professores que nós gostamos, a gente vai lá e aplica isso dentro da sala de aula. Mas, com base nisso, nós temos que ter um conhecimento técnico científico para dar instrumento aos nossos alunos, para que eles aprendam cada vez mais e que o conteúdo difícil ele se torne fácil e acessível, principalmente, para todos os alunos. Beleza? Os professores, muitas vezes, replicam o que seus professores falam, e nós que somos enfermeiros, ou pode ser que você seja de outra área, tá? Que não seja um professor de carreira, um professor de formação específica, nós somos profissionais técnicos que na faculdade nós aprendemos o cuidar do outro, aprendemos a salvar a vida do outro, aprendemos técnicas de cuidado e nós não aprendemos técnicas de ensino, né? Nós não aprendemos aquela técnica de ensino. Alguns professores que vêm para a área da saúde, eles são professores prolixos, né? Falam que é uma beleza, né? Tem aquela aptidão de falar, aquele gosto, eles gostam de ensinar. Tem bastante pessoas que vêm para a área da docência porque gostam muito de falar. Outros não. Sou eu. I am. Eu busco ferramentas todos os dias para desenvolvimento pessoal e profissional, para desenvolver técnicas para atuar dentro da sala de aula. Hoje, eu tenho uma facilidade um pouquinho maior de lidar com os alunos dentro da sala de aula, mas nem sempre foi assim. No meu início de formação, né, como professor, como docente, lá atrás, eu sentia uma certa dificuldade em estar dentro da sala de aula, por não ter um preparo adequado, uma insegurança, às vezes, de ensinar aos meus alunos
como a preocupação de como que eu vou passar esse conteúdo, que às vezes é denso, às vezes é um pouquinho complicado, de uma forma mais simples, mais prática, para que esse aluno ele possa realmente aprender e replicar isso lá dentro da área hospitalar. Então, até hoje, eu estou na área da educação, tenho 11 anos, e 11 anos eu venho buscando ferramentas para facilitar o meu ensino, a aprendizagem dentro da sala de aula, para fazer com que os alunos eles aprendam cada vez mais. E aí hoje eu vou replicar isso para vocês, para que vocês possam colocar isso em prática dentro da sala de aula, e com essas técnicas nós possamos melhorar a forma de ensinar esses alunos e a forma que eles aprendem de uma forma mais simples e mais prática, beleza? Eu falei para vocês aí da pós-graduação da docência, muitos profissionais da área da saúde que querem dar aula têm essa pós-graduação, às vezes é 1 ano, às vezes 2 anos. Eu lembro que a minha acho que foi 1 ano e meio, se eu não me engano, foi 1 ano e meio, foram 2 anos. Não, foi 1 ano e meio que eu tinha aula 2 vezes na semana, mas para ser sincero, eu ouvi pouco falar sobre esse contexto que eu vou ensinar hoje, vou abordar hoje com vocês, dentro da pós-graduação de docência. E a gente sabe que às vezes alguns profissionais da área da saúde, eles vão buscar título, eles estão preocupados com o título, né, da docência para dar aula. Nós temos que ter uma outra preocupação. A preocupação em buscar uma pós-graduação, uma especialização em conteúdo técnico, conteúdo científico, para que eu possa aprender e replicar esse conteúdo dentro da sala de aula. Tá? E não sei como que foi a sua pós-graduação na área da docência, eu espero aí que você tenha aproveitado bastante, tenha se dedicado bastante, pesquisado bastante para replicar isso, fazer um reflexo positivo dentro da sala de aula. Tá? E às vezes a pós-graduação é um pouquinho superficial. E nós, enfermeiros, nós temos uma grande responsabilidade nas mãos, de formar pessoas para salvar vidas. Né? Então, nós formamos pessoas com o intuito de um atendimento técnico, um atendimento ético, um atendimento humanizado. Então, nós escolhemos 2 profissões importantes, que cuidar da vida do outro e ensinar as pessoas a salvar vidas. Porque já parou para pensar que hoje nós estamos na condição de docente, na condição de professor, mas amanhã nós podemos estar na condição de paciente, e quem estar dentro da sala de emergência, ou dentro de uma clínica médica, ou dentro de uma UTI, pode ser que seja os seus alunos, os nossos alunos. Ou não sou eu que estou na sala da emergência, mas é um parente meu, é um ente querido. Será que eu ensinei de uma forma correta, de uma forma legal, de uma forma responsável, pensando lá na frente, nesse futuro? Tá? Então, a gente tem uma dupla responsabilidade aí. E aí, a pergunta que eu faço para você, professor, como que você está ensinando seus alunos? Né? Qual é a preocupação que você tem na hora de formatar uma aula, na hora de estudar uma aula, na hora de se preparar para a aula, para vir lecionar? Porque às vezes o aluno ele olha para a gente, ele até pergunta, professor, você não trabalha? Eu falo assim, não trabalho. Estou aqui de hobby, né? Estou aqui brincando dentro da sala de aula. Mas é na inocência, né? Que ele acha que o professor, ele trabalha em outros lugares e vem para dar aula. E às vezes até mesmo o profissional docente, ele se intitula, eu só dou aula. Não, você não é só dar aula, né? Você está formando, capacitando profissionais para atuar dentro do mercado de trabalho. Quer profissão melhor que essa? Né? Quer profissão mais responsável que essa? De formar pessoas para atender pessoas dentro do mercado de trabalho, dentro do mercado da área da saúde. Quer profissional mais reconhecido que esse, que é formar pessoas para atender outras pessoas? Deixa eu colocar aqui o carregador, gente. Vou colocar o carregador com o negócio que descarregou. Só um pouquinho. Beleza. Eu vou falando aqui com vocês. Espera um pouquinho. Como consegue saber se seus alunos estão aprendendo? Genilson, eu utilizo ferramentas de prova, tal, para entender se meu aluno ele aprendeu. Se ele tirou 10, ele aprendeu. Se ele tirou 0, ele não aprendeu. Será que eu posso utilizar essa como métrica? Em uma próxima conversa, posso falar mais isso para vocês. Quais são as técnicas que você, professor, utiliza dentro da sala de aula? É aquela aula ainda antiga,
O professor fala e pronto, eu expliquei, entendeu, se não entendeu, corre atrás do seu conteúdo? Não, né? A gente tem que mudar o nosso conceito do que é ensinar para os nossos alunos, tá? Que às vezes o aluno ele está mais desatento, ele não está com aquele interesse de quando você, professor, era aluno, que o professor se coloca muito na condição de quando eu era aluno, eu fazia deste jeito, né? Mas a gente sabe que o mundo ele está em constante processo de evolução e que as pessoas mudam, os processos mudam e muitas vezes nós precisamos nos adaptarmos, que é a adaptabilidade do ensino-aprendizagem, mas sem perder a qualidade, sem perder o conteúdo que nós precisamos passar para esses alunos. Consigo identificar como o meu aluno aprende? Como assim, Genilson? Será que eu consigo dar uma varredura na sala de aula e conseguir identificar como cada aluno aprende? Ah, G, meus alunos, eles aprendem quando eu explico para eles. Tá, beleza. Mas tem formas diferentes de aprender e absorver o conteúdo. Ah, Genilson, a sala é muito grande e eu não consigo observar todos. Tá bom. A gente tem que sair daquela questão de arrumar desculpa, né? E ir para cima e fazer a ação. Dá para eu identificar todos na sala de aula? Talvez não. Já concordo com você, professor. Mas dá para tentar entender o perfil, basicamente, da sala de aula e trazer ferramentas na hora que eu for montar a minha aula. Ou não conseguir identificar, na hora que eu for montar a minha aula, eu saber os 3 tipos de aprendizagem das pessoas, que eu também me enquadro sobre isso, montar uma aula com perfis diferentes de aprendizado, que vai ser muito mais fácil para os nossos alunos aprenderem. Beleza? Alguns alunos, talvez eles são mais digitais, né? Aqueles alunos que aprendem assistindo vídeos no YouTube. Eu adoro, né? Eu adoro assistir vídeo no YouTube. Estou lá arrumando a casa, fazendo alguma coisa, e eu estou lá ouvindo, só ouvindo o vídeo do YouTube, e tem horas que fala uma coisa muito mais louca, né? Mais complexa, aí eu paro e eu preciso ver. Aí eu vou lá e eu olho. Vídeo, como que é? Eu volto, né? Então eu tenho que ver algumas vezes, mas eu também posso ouvir e posso aprender. Então, talvez na sua sala de aula você possa sugerir para os alunos assistir vídeos na internet. Então, você pode ir lá colocar algumas coisas aonde o vídeo ele venha facilitar o processo ensino-aprendizagem dos seus alunos. E aí você pode falar para vocês, né? Talvez você ouviu um áudio aqui atrás, o áudio foi proposital, porque se você for o aluno auditivo, ou o aluno visual, melhor, o aluno visual falou assim, opa, entrou alguma coisa aqui e eu me desfoquei e eu perdi o raciocínio. Dentro da sua sala de aula, você tem que entender e identificar qual é o perfil do seu aluno. Tá? Qual é o perfil do seu aluno? Será que, se a sala está barulhenta, ele consegue aprender? Tem aluno que não, tem aluno que reclama. Tem aluno que está lá, talvez com fone de ouvido, ouvindo música, está ouvindo você, e o professor me incomoda com isso. Fala assim, tá ouvindo música na minha aula e está querendo aprender também? É o aluno auditivo que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Beleza? Tem aquele aluno que gosta de ouvir podcast. Tem uma era tecnológica aí também de ouvir podcast. O que seria o ouvir podcast? O aluno ele gosta de pesquisar na internet podcast. Podcast, para quem não lembra, para quem não conhece, são áudios, né? Pessoas conversando, seria o rádio de antigamente, pessoas conversando sobre determinado assunto e falando sobre um assunto que ele gosta, um assunto que ele tenha interesse, e esse aluno, ele só no ato de ouvir, ele fala assim, estou conseguindo captar essa mensagem e eu entendi aquele conteúdo. Tem aquele aluno, gente, tem uns alunos que gostam de escrever, né? Então, você está lá falando. Professor, espera aí que eu estou escrevendo, né? Ou ele está escrevendo e ele está falando em voz alta ainda. Sabe aquele aluno no dia de prova, que, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, a gente fala assim, fala baixo, para não atrapalhar os outros alunos, que ele está lendo a pergunta em voz alta. Está lá assim, olha, o músculo cardíaco, ele tem 3 camadas. Quais são mesmo? Ele fala para ele lá.
quais são as camadas da musculatura cardíaca. E aí o professor, eu me incomodo, tá? Tá dando a resposta para os alunos, mas na realidade ele está buscando na cabeça dele a resposta, porque se ele fala automaticamente, ele consegue lembrar. Então tá no subconsciente dele aquele modo que ele vai aprender. E uma coisa que nós, professores, precisamos entender, qual a forma que você, professor, aprende? Se você entender qual é a sua forma de aprendizagem, talvez você replica isso na sua sala de aula. Eu sei qual é o meu perfil de aprendizagem, mas eu consigo trabalhar às vezes, muitas vezes, quando aprendi essas técnicas lá atrás, para mesclar um pouquinho. Tem dias que eu estou um pouco na sala de aula, vocês estão ouvindo aí o sinal, tá? Estou na escola ainda. E talvez vocês tenham percebido qual é o modelo que você aprende. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá para frente e você vai perceber. Tem uma metodologia que chama VAC. O que é a metodologia VAC? É o Genilson que inventou? Quem dera, ainda não, mas pode ser um dia aí. O VAC nada mais é os estilos de aprendizagem das pessoas, do ser humano, dos seus alunos, inclusive o seu estilo de aprendizado. Que é o quê? O visual, o próprio nome já fala, ver, auditivo, que é o ouvir, e o sinestésico, que é o tato, tá? Não somente o tato, mas dependendo de alguns cursos diferenciados, como pegar gastronomia, por exemplo, ele vai aprender também com o odor e o paladar, que é o tato, o sinestésico, o sentir, tá? Para ficar mais fácil. O sentir é aquele aluno sinestésico. E eu pergunto para você, talvez você possa pausar o vídeo agora e falar assim, será que eu sei como que eu aprendo? Será que eu sou mais visual, mais auditivo ou mais sinestésico? Beleza? Se você pausou o vídeo, já deve ter voltado. E faz isso, gente. Pausa aí um pouquinho, verdade. Pausa aí para vocês interagirem também, tá bom? Pausa aí e pensa, como que você aprende? Você aprende vendo? Você aprende ouvindo? Ou você aprende fazendo? Mas uma coisa que eu quero deixar claro para vocês quem falou isso, né? Quem falou isso? Método VAC, né? Foi o pesquisadores Fernand Keller e Orton. E eles falam o seguinte, que são esses modelos de ensino-aprendizado que existem, mas geralmente a maioria das pessoas possui um estilo dominante, mas isso não quer dizer que eu não possa trabalhar os 3 estilos para ensinar e eu também não possa trabalhar os 3 estilos para aprender. Então, quanto maior habilidades eu tenha vamos supor lá, eu trabalhei, deixei os 33%. 33 visual, 33 sinestésico e 33 auditivo. Sobrou 1% aí para escolher o que vai dominar um pouquinho mais. Porque sempre o ser humano tem um lado que domina mais. Mas se eu conseguir trabalhar isso no meu processo ensino-aprendizagem e talvez eu possa... Não, ia dar spoiler, mas não. Deixa um pouquinho mais para frente, beleza? Talvez aí você já parou para pensar como que seus alunos aprendem, ou como você aprende também, tá? Então, lembra, nós temos 3 habilidades de aprendizagem, tá? Sinestésico, auditivo e visual, que todo ser humano aprende de uma forma diferente. Dentro da sua sala de aula vai ter multidisciplinaridade, vai ter várias pessoas com aprendizagem diferente. Então, eu preciso tentar identificar algumas pessoas, trabalhar aquelas pessoas talvez no particular, se eu perceber que tenha muita dificuldade, e talvez eu possa ensinar isso para o aluno também, para que o aluno ele possa aprender a aprender. Olha que legal. E eu posso aprender a ensinar, beleza? E ensinar aprendendo. Olha só que bom, beleza? Fica mais agradável para o aluno aprender de alguma forma. Talvez o aluno ele se sinta mais atraído com o vídeo. Eu gosto de ver vídeos. Professor, por que você não traz vídeos para a sala de aula ficar mais interativa? Eu lembro que a professora Joaquina, né? Lembrei do do Carrossel, eu acho. Professora Joaquina, professora Ana, não lembro. E ela trazia vídeos para a gente. E aí ficava mais fácil, mais interativo a questão da sala de aula. Professor, por que você não traz uns áudios, né? Professor, por que você não dá apresentação?
E aí são métodos que o aluno está falando para você. Fala, ó, eu sou deste jeito, eu aprendo deste jeito. E se eu não tiver essa ferramenta intrínseca aí, ou não pode estar intrínseca, estou aprendendo agora, eu consigo identificar um pouquinho melhor. E eu vou falar agora eu falei que eu ia falar um pouquinho mais rápido, tá? 3 horas de aula? Mentira. 3 horas de aula, o sinestésico já está inquieto, falar assim, meu Deus, mas fala demais, né? É muita coisa, eu quero fazer, eu quero praticar. E eu já estou pensando em como colocar isso em prática. Calma, sinestésico, calma. Respira. Respira e vamos passo a passo. Alunos visuais, gente. O aluno visual é o que vê, tá? Ô, Genilson, mas todo mundo enxerga? Pode ser. Pode ser que tenha um aluno que seja uma acuidade visual diminuída ou zero. Mas o visual é aquele que está enxergando, ele está visualizando, ele está imaginando já as coisas. Como o próprio nome já diz, os alunos visuais, eles precisam aprender olhando, eles têm que enxergar, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, eu estou com uma caneta Compactor azul na mão. Talvez, se você já conhece a caneta Compactor, o visual já está visualizando a caneta Compactor azul. A tampa, como ela escreve, a cor dela. Então, o visual ele vai imaginar como que é aquele processo da caneta azul, tá? Eles precisam ver fotos, esse visual. Ele precisa ver foto, ele precisa ver imagem, gráfico, vídeos, ou até o texto. Esse texto que eu estou mostrando para você. Porque se eu só falo, hoje eu trouxe geralmente eu coloco sem os slides, mas hoje eu trouxe o slide para você ver. Porque eu quero acessar vocês 3 tipos, né? Os 3 tipos, o visual, sinestésico e o auditivo. Então, eu trouxe. O visual, ele está lá, você está falando, ele também está acompanhando na leitura. Se eu mostrei uma foto, ficou mais fácil para ele imaginar, ele ver, identificar e decodificar aquilo, como que ele vai colocar em prática lá na frente, mas bem lá na frente. Porque antes de tudo isso, ele precisa ver, ele quer ver. Então, mostra para o seu aluno, que vai ser muito melhor para ele. A partir da visualização da imagem, é possível estabelecer relações entre a ideia abstrata e o conceito. Então, aquela coisa que estava abstrata, a partir do momento que eu mostrei a imagem para o aluno, fala assim, agora eu entendi o que o professor queria dizer. Porque só falar para mim visual, eu não consegui. Professor, explica de novo. E aí o professor vai lá e explica de novo, né? Professor, não entendi, explica de novo. E aí o professor cria uma outra jeito de explicar. Não, então tá, beleza, não entendeu? Eu vou desenhar aqui para você. E aí desenho para o aluno. Ou não entendeu o que é uma seringa? Tá, eu vou pegar aqui no Google, escreve aí, pega o celular, gente. Pega o celular, coloca aí no Google, caneta Compactor, azul. E aí o aluno ele vai ver, ele vai visualizar. E aí agora, sabe, entendeu o que eu estou falando? Vocês entenderam a metodologia que dá para a gente diversificar dentro da sala de aula? E hoje nós temos uma coisa muito boa, que é o celular, né? É boa e ruim, de algumas vezes, mas usa a tecnologia a seu favor, porque o aluno visual, ele quer ver. Por isso que, às vezes, você está lá explicando, e às vezes o aluno está lá no celular, quando a gente manda aula para ele com antecedência, ele quer ver mais de perto, ele vai lá, ele dá zoom no celular. Ô, coração, a aula está aqui na lousa, né? E aí, professor, mas eu estou vendo aqui no celular, eu estou aumentando a imagem, então é aquele aluno visual, que nós, professores, a gente precisa aprender a passear por todos esses estilos visuais, tá bom? Você tem alunos que gostam de desenhar enquanto está explicando? Tem aquele aluno que é o desenhista nato da sala, né? Ou eu não sei desenhar, tá? Eu não sei desenhar, mas tem algumas coisas mais complexas que fala assim, eu vou desenhar eu vou entender isso aqui depois. Só o aluno que vai olhar o caderno dele vai falar assim, aqui é a árvore brônquica, né? A gente vai desenhar do nosso jeito, né? Um tubinho, o triângulozinho que é a carina, a ramificação que é os broncos, uns pauzinhos todo torto lá, que vai ser os bronquíolos, e umas bolinhas bem tortinhas também, que vai ser os alvéolos pulmonares. E aí o visual, ele vai desenhar no modelo dele, não precisa ser um desenho bonito, né? Mas desde que ele bata o olho depois e ele entenda o que foi que ele fez.
Ele está entendendo lá o que ele desenhou. Então, é o jeito dele de aprender. Estimula, faz um desenho aí, gente. Ah, professor, mas eu não sei desenhar, né? Faz um desenho, mas desenha do seu jeito. E aí você está estimulando todos os alunos a fazer esse desenho. E lembra que eu falei para vocês lá no início? Todos os seres humanos aprendem dos 3 jeitos, mas tem o jeito mais dominante. Mas a gente pode trabalhar todos os alunos a aprender de todos os jeitos. Tem uma expressão que talvez tenha um xingamento por trás. Quer que eu desenhe? Quando a pessoa está lá, explicou, aí vem uma entonação irônica. Quer que eu desenhe para você? Mas, gente, quer que desenhe? Desenha. Porque para o aluno visual, o desenho é a melhor saída. Não é um irônico falar assim, você quer que eu desenhe? Porque as pessoas hoje, elas usam essa metodologia, essa expressão, né? Não posso nem dizer método, essa expressão. Quer que eu desenhe para você? E aquele som sarcástico e rindo. Não, desenha realmente para o aluno. Peraí que eu vou desenhar. E aí, para o aluno que ele não tem esse conhecimento que você tem, porque você é um ser humano avançado, buscou conhecimento, né? Tem uns amigos que falam assim, quer que o professor desenha? Sim, eu vou desenhar para vocês, porque o jeito de desenhar é uma forma também de ensinar os meus alunos. Mesmo que você não saiba desenhar, eu não sei desenhar não, mas eu vou lá na lousa e desenho a árvore bronca, coloco lá a seta e coloco do meu jeito. Gente, ó, para vocês visualizarem, é assim, tá? Então, desenha para o seu aluno, porque você vai pegar o aluno visual. E olha que bom, você pegou o aluno visual, o auditivo, ele já está olhando a sua explicação, e o sinestésico ele já quer desenhar também junto, já quer tocar naquelas coisas. Você conseguiu pegar os três tipos de perfis dentro da sala de aula. Então, usa isso dentro da sua sala de aula, os seus alunos eles vão aprender mais e mais rápido, tá? E vai fixar mais também. Para o aluno visual, a melhor forma dele entender é que você mostre imagens. Então, mostre imagem, como eu já falei para vocês. O aluno visual pode acelerar a sua fixação de aprendizagem usando post-its coloridos e mapas mentais. Você percebe que tem pessoas que é visual, que consegue triar um pouquinho. Eu sou um pouquinho de cada coisa. Tem hora que eu estou aqui fazendo as minhas coisas e eu estou falando um pouquinho mais alto. É o dia que eu estou um pouco mais desfocado. E aí eu começo a explicar para mim mesmo. Olha, X, Y, Z, nananana. Aí eu percebo que esse dia eu tô desfocado. Eu vou na audição e eu falo para mim mesmo. Aqui no meu visual aqui na frente tem uns post-its também, que eu vou olhando, né? Meus post-its, tem que lembrar disso, tem que lembrar daquilo, tem que lembrar daquilo outro. Então você percebe que o aluno, o visual, ele gosta de um monte de canetas coloridas. E quando você sabe que você pode aguçar a sua potencialidade, né, de aprender de forma diferente, ó, eu tenho umas canetinhas coloridas aqui. E aí o marca-texto, ó, marca-texto, verde, amarelo. Eu sei que eu posso aprender de forma diferente. Então eu exploro um pouquinho isso. Mas o aluno, às vezes, ele não sabe, e você percebe que tem aluno que tem aquele monte de caneta colorida. Fala assim, ele sabe que seria isso. Ele não sabe, talvez. Mas eu sei olhando, falar assim, então ele vai lá e escreve de caneta azul, às vezes ele escreve de vermelho, o que ele quer dar um destaque, ele passa um marca-texto, e aí ele vai aprendendo. O aluno visual também, ele consegue aprender também bastante com o mapa mental, porque ele vai lá, tem uma... Vocês percebem que agora tem uma técnica nova, ainda mais na área da saúde, como todas as áreas, tá? Mas tem umas técnicas de vários mapas mentais, porque tem aluno que não vai resolver nada o mapa mental, tá? Vai resolver um pouquinho? Pode ser que resolva, mas para o visual faz todo sentido. Ele olhar lá, ele bater o olho e falar, é por isso, e depois acontece isso, depois acontece isso, depois acontece aquilo outro. Geralmente o visual ele é mais um metódico. Tá? Ele é aquele metódico que quer as coisas tudo certinho, tudo estruturado, tudo no seu estilo devido lugar. Se você bagunçar um pouquinho mais, se você pegar um visual, pegar um caderno daquela pessoa que sai escrever em cima, escreve embaixo, e falar assim, meu Deus, que bagunça, não estou entendendo nada. Talvez você já tenha se sentido desse jeito, talvez algum aluno que pegue um caderno de outro para copiar e não faça sentido, porque cada um tem o seu perfil de aprendizado
E talvez para o outro aquele caderno não faz tanto sentido. Talvez você, quando pegava o caderno da faculdade para copiar, você tinha aquela pessoa que você gostava mais, né, de copiar, ou não, beleza? Fez um barulhinho aqui, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, ver se está tudo bem o negócio. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá, gente? Você já viu algum aluno ficar bravo às vezes, né? Tá fazendo muito barulho na sala de aula. Por quê? O visual, ele tem aquela dificuldade de aprender quando tá com muito barulho. Então, ele tá lá focado, ele tá concentrado, ele tá lá, tipo, olhando fixo, né? Será que tá tudo bem? Não tá? Você ainda está aqui? Estou, pelo amor de Deus. Continuar a chamada, meu amigo. Não vem cancelar minha chamada, não. Deixa eu voltar aqui. Então, ele tá lá, concentrado, tudo legal, e aí tocou o telefone, o visual perdeu o raciocínio, né? Porque ele não tem aquela... Ele perde a concentração mais rápido. Por isso que a sala barulhenta para o visual é ruim. E talvez você já tenha percebido alguns alunos reclamando, falar assim, professor, a sala tá uma bagunça, eu não consigo aprender no barulho. Porque para o visual, o barulho atrapalha ele. Diferente do auditivo. Do auditivo pode estar caindo barranco, ele tá lá, ó, focado, aprendendo, prestando atenção, e ele tá ouvindo você, e às vezes ele não tá nem ouvindo o que tá acontecendo ao redor dele, porque ele é o auditivo, mas o visual, ele não é desse jeito. O visual, ele precisa de concentração. Coloquei aqui o celular tocar, acabou a concentração. Os uso de canetas coloridas marca-texto, já tinha falado para vocês. Eu vou contar um casinho para vocês, ó. Tinha uma casa, tá? Com 2 andares. O teto da casa era aquelas telhas vermelhas. Pense naquela casinha, pense naquela casa que geralmente a gente desenhava quando criança na escola, tá? Tinha uma chaminé em atividade, tinha também 4 janelas, uma porta, a porta era no meio da casa. Ao lado tinha 3 árvores, árvores 2 do lado esquerdo e uma do lado direito, e um lindo gramado na frente da casa. Para o visual, falar assim, meu Deus, como que é isso, né? Não entendi direito. Tá. E se eu fizer assim, ó, tem essa casa. Olha só a casa. O visual da casa, chaminé, 2 andares, um telhado vermelho, 4 janelas, uma árvore uma árvore do lado, 2 árvores do outro e um gramado. Fica mais claro. Entenderam o que eu quero falar para vocês? O visual, eu posso falar, mas às vezes ele não tem aquela capacidade de mentalizar e visualizar se eu falar. Mas se eu mostrar, ele vê, ele consegue falar assim, agora eu entendi. E se eu tiver que explicar isso na prova, eu tô vendo aqui, ó, beleza, na prova eu vou lembrar dessa imagem que eu vi, e aí, beleza, vai ficar mais fácil para eu colocar. Tá vendo que interessante? Se eu souber disso, dentro do meu curso, eu trabalho com mais imagens. Eu trabalho com mais imagens, ou eu trago para a pessoa ver. Tá? Vou falar de uma seringa de bico. Tá aqui, ó. Uma seringa de 1 ml em unidades. Meu Deus, o que é isso, Senhor Jesus Cristo? Tá aqui a seringa. Então, é mostrar para o aluno. O visual aprende mais, tá bom? Olha só isso aqui, ó. Se eu falar que tem... Já mostrei a foto, não era para aparecer isso primeiro, mas tá bom. Olha só, essas cabras em cima da árvore. Olha só isso, que loucura, hein? Que loucura, ó. Cabra em cima da árvore, tá vendo? Umas cabra. Cabra, cabrito. Você que subiu lá na árvore. Mas como assim, Genilson? A cabrito subiu na árvore? Será que isso é verdade mesmo? Cabrito subiu na árvore, é uma montagem. Não, é uma montagem. Se eu falar para o aluno visual, ó, o cabrito subiu na árvore, que maluquice é essa, meu? O cabrito subiu na árvore. Mas se eu mostrar o cabrito subindo na árvore, beleza, eu falar assim, nossa, não é que subiu mesmo? Mas será que isso é verdade? Né? Aí eu trouxe um vídeo para vocês, falar assim, realmente o cabrito subiu na árvore. Uma árvore encantada. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Incrível. Vamos para o próximo. Tudo bem até aí? Falei que ia ser breve, né? O aluno auditivo é aquele que ouve, ele está ouvindo, ele está atento, né? Atento às vezes, pode ser que ele esteja lá de cabeça baixa, ele está lá, aqui, ó, talvez dormindo na sala de aula, é um aluno que me incomoda, porque ele está lá dormindo na sala de aula, ou ele está de cabeça baixa, eu acho que ele está dormindo, né?
Aí eu paro e penso, falo assim, pode ser o aluno auditivo, mas às vezes não, ele tá dormindo de verdade. Ô, meu filho, acorda aí, né? Eu vou lá e acordo o aluno. O aluno auditivo é o que eu já falei para vocês aqui, ó. Ele reage melhor com o ouvido, ele está ouvindo, desde que não tenha ruído externo, porque eles também se concentram muito em ouvir e gravar. Então, ele está lá ouvindo, o professor falando, ele está tentando imaginar o que o professor está falando, tá? Esse aluno aqui, eles aprendem em ambientes barulhentos. Eu gosto, como eu consegui desenvolver isso? Essa parte de auditivo. O auditivo eu consegui aprender ouvindo música. Então, tô lá fazendo as minhas coisas e eu tô ouvindo música e eu tô conseguindo ler, tá? Tô lendo, né? Tô lendo aqui, tô montando alguma aula e eu tô lendo, tô ouvindo. Só que e eu consigo trabalhar em ambientes barulhentos, tô lá focado, e eu também consigo ouvir também se acontecer alguma coisa, opa, é uma coisa importante, tá? Então, tô ouvindo. É concentração, gente, é concentração. Só que tem que ser música, geralmente, tá? No meu caso, são músicas que eu escuto em outro idioma. Porque se for uma música do idioma que eu saiba cantar, de repente fala assim, opa, tô cantando a música, volta, foco, tá? Então, foco. Então, geralmente são músicas que a gente, eu escuto, músicas, tem música que eu gosto, tá? Ou música mais louca também, que eu não gosto, eu tô lá mais para criar concentração, e eu escuto. Então, aprendam isso, e também pode ser que ensine isso para os seus alunos. Pegou um aluno visual que não consegue fazer com barulho, ó, vai estudar um pouquinho com a televisão ligada. Talvez pode melhorar a sua percepção, né, e foco de aprendizado. Enquanto uns reclamam do barulho, ele se concentra na explicação e não perde foco, ouvindo para você, professor. Igual eu já falei, os alunos auditivos, eles estudam ouvindo música, lembra que eu falei para você? Então, eles estudam ouvindo música. Talvez você consiga essa proeza, né? Estar ouvindo música e lendo, fazendo uma leitura. Tem dias que para eu me concentrar, fazer uma leitura de um livro lá, eu tenho que colocar a música. Que aí eu tô lá, talvez disperso, prestando atenção em tudo e nada ao mesmo tempo, coloco a musiquinha e eu vou ler o livro. Tô lendo, a música tá lá no fundo, no inconsciente, tô ouvindo a música e eu tô fazendo a minha leitura. Alunos que conseguem aprender em adversidades, barulhos. Ó, esse aluno, ele repete a explicação e ele ouve sua voz para aprender. O aluno que lê a prova em voz alta, que eu falei para vocês lá atrás. Tem horas que você está lá explicando e o aluno está aqui, olha, a carteira de vacina, a primeira vacina é a hepatite B e é a BCG. Tá, a hepatite B eu faço na vaso lateral direito, a vacina da BCG eu faço no deltoide direito. E ele está explicando para ele mesmo, gente. Ele está explicando para ele mesmo, porque é o jeito dele aprender. O auditivo, eu acho legal em relação a isso, o auditivo, e eu faço isso. Eu gosto de ensinar, porque se eu ensino, eu aprendo. Olha que loucura. E se eu não tiver ninguém para ensinar, e eu vou dar alguma palestra nova, por exemplo, eu ensino eu mesmo. Eu vou lá na frente do espelho e conto para mim. E falo, olha, Genilson, é isso. Ou olha só, o auditivo, como ele aprende. Olha só como você pode mostrar para o seu aluno. Usa a ferramenta do celular. Sinalzinho batendo. O visual falou assim, ai meu Deus, quebrou meu raciocínio. Volta aqui, foco. O auditivo, ele pode gravar ele falando, gente, olha que legal. Se ensina os seus alunos a gravar eles mesmos, explicando o conteúdo, e depois eles vão ler esse conteúdo. Olha que ótimo. Ele ouvindo, desculpa. Eles vão ouvir esse conteúdo. Ele ouvindo, ele aprende muito, mas muito, porque ele está ouvindo, tá? Ele está no trem, ele está no ônibus, ele está ouvindo o que ele está falando. Ele foi para academia, ele está ouvindo o que ele está falando. Vocês viram que legal? Então, são métodos que nós podemos ensinar para os nossos alunos. Isso é muito importante eu saber, eu enquanto professor. Porque se eu sei disso, eu consigo acessar meus alunos de forma diferente. Eu consigo mandar vídeo para eles. Vai limpando a casa e vai ouvindo lá. Vai limpando a casa. Professor, limpar a casa e ouvir não dá.
Então, senta um pouquinho lá e vai ver o vídeo, é o visual esse, tá vendo? Professor, eu vi o vídeo, ouvi, mas não consegui fazer. Tenta lá, ó, pega uma bonequinha, você quer aprender injeção, compra uma injeção lá na farmácia, uma agulha, e fica furando a laranja. Fura lá a folhinha do couve-flor, se você virar, tem um monte de ramificação, e vai tentando pegar a ramificação do couve, que vai ser bom para quando você for funcionar a veia. É verdade, né? Teve um aluno que falou comigo esses dias, falou, olha, tô com uma aula difícil lá de passar sonda, tá? Não é você que vai passar a sonda, vai ser um enfermeiro. Mas se você quiser ter habilidade lá para você sentir, pega um cabo, um varal e simula você lá medindo a sonda, né? Passando a sonda no boneco. Faz a prática que você consegue aprender mais. Professor, como que eu vou lembrar de todos esses materiais? Escreve lá, pega os... Olha que loucura, gente, parece loucura, mas faz sentido. Pega a aula e recorta lá. O que eu vou precisar para passar a sonda naso? A sonda é a xilocaína, é o esteto, a seringa, esparadrapo, micropor, fixação, tudo que você vai precisar. Escreve ele lá, corta em papeizinhos, e aí você pega, olha só como é prático e simples, eu estou acessando agora o sinestésico, a gente vai chegar lá na frente, tá? Mas eu cortei os papeizinhos e eu vou colocando lá, ó, colocando os papeizinhos no local, lá em cima da mesa. Olha como nós podemos criar ferramentas para os nossos alunos aprenderem. Então, nós temos essa capacidade enquanto professor em sala de aula. Mas eu nasci desse jeito? Eu estou aqui falando com vocês. Não, eu só aprendi porque eu fui buscar conhecimento, fui lá fazer pós-graduações, fui buscar conhecimento no YouTube também, vídeos, leituras, artigos, para que eu possa acessar meu aluno de uma forma diferente. Então, se eu conseguir isso, eu consigo atrair também a atenção dos meus alunos, porque eu estou dizendo de todas as formas, o auditivo, sinestésico, visual. Consegue entender isso? E aí fica muito mais fácil para a gente dar aula, é mais gostoso. Por exemplo, ó, eu estou aqui falando de um tigre rugindo, tá? Olha, o tigre rugindo, gente. Tigre rugindo. Tá, o tigre rugindo. Para o visual, ele vai lembrar do tigre, tá? Ele vai visualizar o tigre. E o tigre fazendo... Será que seu leão é o tigre? Não sei, né? E aí, se eu colocar o tigre, ó... Eu não coloquei a foto, porque eu quero acessar o auditivo. O auditivo, né? Olha só. Meu Deus. O auditivo até sente, gente. O auditivo até fala assim, misericórdia. Imagina esse tigre aqui do meu lado, né? Imagina eu lá no meio da selva, esse tigre apareceu. O auditivo, ele tá sentindo. Ele tá sentindo isso, ouvindo. Se eu quero acessar todos, tá? Se eu quero acessar todos, fala assim, ó, coloquei a foto do tigre maior, o visual tá vendo. O auditivo, ele tá ouvindo. E quer acessar o sinestésico? Gente, vocês estão correndo. Olha lá, começaram a correr. Você colocou o sinestésico para fazer a ação. Vocês entenderam isso? É isso que eu quero explicar para vocês. Olha lá as metodologias de ensino, olha as capacidades de aprendizagem que nós temos e vamos acessar todos. Tenta acessar todos na sala de aula. Vocês estão vendo o tigre, ó, o visual tá vendo, ó. Estão ouvindo o tigre? Olha o rugido. O auditivo tá vendo. Agora imagina vocês correndo. Ou vocês ficaram estático, parado para o tigre não correr atrás de vocês. O sinestésico tá lá parado, estático. Ou se você olhando, você percebe lá o visual, ele tá aqui, ó, talvez buscando, olhando do lado direito, tá? Ele tá buscando aqui, ó. Ó, pega o olho e vira pro lado direito. Também isso é PNL, tá? Outras técnicas que a gente utiliza. Ele tá buscando aqui, ó, na memória dele. Um tigre, puta, que coisa feia, não pode falar palavrão. Nossa Senhora, o visual tá aqui estático, ó. O tigre, que ele tá ouvindo. O sinestésico já tá inquieto na cadeira. Já tá se movimentando na cadeira. E você, professor, tá observando isso, gente. É o visual, é olhar para a sala de aula, é olhar no macro, é olhar no todo. Entenderam o que eu quero chegar para vocês? E vamos falar da área da saúde, ó.
eu estou falando com os alunos, tá? Peguei com uma coisa de mais graduação. Pessoal, mas os alunos também pode pegar atual técnico, mas é mais graduação. Hoje nós vamos falar sobre os sons cardíacos. O coração faz, tá? O coração bate. O coração bate. Pro auditivo, bate. Bate. Bate como, né? Bate como? O sinestésico vai falar assim, mas como assim bate, né? Eu tenho que ver um negocinho lá mexendo, bate, assim. O visual, ele quer ver, como assim, bater? E aí eu trago imagem. Desculpa. Trago imagem, ó, das auscultas cardíacas. Vamos ver se o som tá alto. O som tá meio baixinho. Mas, ó, o visual tá vendo, ó. Esse é o som fisiológico, normal. Tá bem baixinho mesmo. Eu quero falar de sopro cardíaco, ó. Tum, 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 tum. E eu tô falando e o aluno tá visualizando, tá? Sopro de estenose mitral. E eu tô falando e o aluno tá visualizando. Ó, o visual tá aqui, ó. Vendo, o auditivo tá ouvindo e o sinestésico já tá imaginando esse coração. Ó, tá vendo? Eu fui pro meu auditivo agora. Eu tô aqui, ó. Vocês perceberam a diferença? E talvez você também. Então, você, professor, aprende de uma forma. E tem que tomar cuidado com isso, porque se eu sou o visual, eu acho que só a foto faz o aluno aprender. Tá? Se eu sou o sinestésico, eu acho que só a prática faz o aluno aprender. Se eu sou auditivo, eu acho que eu vou falar, e todo mundo aprendeu. Mas eu sei que eu, enquanto docente, eu tenho que acessar a maioria dos meus alunos. Tá? Então, usa isso daí para você. Estamos acabando. Sinestésico é o elétrico da sala de aula, né? É o inquieto que às vezes incomoda o professor. Por quê? O sinestésico, eles usam o tato para estudar, tá? Ele usa os sentidos, tá? Sentidos assim como eu posso, se precisar, não posso dizer os sentidos. Ele usa as sensações. Ele gosta de falar assim, ó, eu só aprendo na prática. Eu tenho que tomar cuidado com o aluno, porque o aluno, a maioria, fala assim, se eu fizer, eu aprendo. Tem bastante sinestésico? Tem. Mas só faço se eu fizer, eu vou lá e aprendo. Tem uns que realmente é verdade, tá? Quando eu chegar no estágio, eu aprendo. Não, mas tem que saber um pouco da teoria também. Mas o sinestésico, ele é o inquieto da sala de aula. Já teve aquele aluno, ó, que conta como fez as coisas detalhando a situação, ele é o sinestésico. Professora, lá no dia lá do hospital que eu estava, o paciente, ele tá vendo lá atrás, ele tá relembrando a situação. O paciente, ele teve a parada cardiorrespiratória, e na parada cardiorrespiratória, tinha um carrinho de parada e tinha 3 pessoas, uma aqui, outra ali, e aí o João, ele estava na compressão cardíaca, a Josefina estava na ventilação e era um ambu azul. Aí fala assim, é detalhe, olha só o detalhe, né? Ele é detalhista, ele vai contar, ele vai detalhar a situação. Beleza? O aluno sinestésico são alunos inquietos da turma, ele tem aquela necessidade de movimentação, tem aluno que incomoda, né? Mas o que é isso, desgrama? Tem pulga aí na cadeira, que ele levanta e vai para uma cadeira, levanta e vai para o outro. E está inquieto. Se a aula for dialogada, essas aulas assim, por exemplo, online, o sinestésico está inquieto, ou ele está comendo, tá? Ele está comendo, ele está fazendo alguma coisa. Ele está fazendo alguma coisa. Ele está, talvez, movimentando alguma coisa na mão dele, a tampinha da caneta, talvez ele está desenhando também, porque ele está desenhando, ou ele está riscando, tá? Ele está riscando porque ele está sentindo, entre aspas. Ele está sentindo o que você está falando para ele está tentando deixar isso prático, deixar isso palpável, entenderam? E ele é um inquieto. Levanta para ir no banheiro, quer expor, ele quer ir na frente, ele quer dialogar, e a gente tem que desgastar a energia desse sinestésico. Se a gente não gastar a energia dele, a gente sofre enquanto professor. Esse tipo de aluno, ó, se dá bem em trabalhos em grupos, pela troca de experiência, porque ele quer falar, né? Ele quer mostrar como é que faz, tá vendo? Ele é o fazedor.
beleza? Para você, ele é o fazedor. Talvez você vai fazer um trabalho em grupo, que é uma parte que eu coloquei aqui, ele vai fazer o trabalho em grupo, o visual está imaginando como eles vão fazer. O auditivo vai falar assim, quem vai ler? Lê em voz alta aí para mim. E aí, o auditivo a gente já pega. O sinestésico, não, gente, ele já está pensando lá na frente. Ele está assim, como que a gente vai apresentar isso? Vai ser em dois, vai ser todo mundo, nós vamos fazer uma rima, nós vamos fazer uma maquete, nós vamos cortar uma garrafa para fazer o pulmão e colocar uma bexiga embaixo. Ele já está lá na frente, porque ele é um ansioso, ele é um acelerado da turma. E talvez ele incomode o visual. Talvez ele incomode o visual e ele incomode também o auditivo. Porque o visual fala assim, calma, a gente vai pensar ainda, a gente vai desenhar, esquematizar a maquete, como que vai ser a clínica médica. O visual fala assim, não, o sinestésico fala assim, não, a gente já traz o isopor, sobe as paredinhas, vai ter a portinha aqui, ele já visualizou tudo isso, ele já quer colocar em prática. O sinestésico vai falar, o auditivo vai falar assim, fica quieto, cala a boca que eu preciso pensar, eu preciso ouvir meu amigo ali que está lendo. Então, são pessoas diferentes, em grupo diferente, que talvez seja complexo trabalhar, por isso que é complexo trabalhar em equipe, e às vezes a gente não sabe o porquê. Ô, Genil, sabendo disso, eu vou colocar todo mundo sinestésico em um grupo, todo mundo auditivo no outro, e todo mundo visual no outro. Não faz isso não, porque a gente precisa de interação, de interatividade. E talvez o sinestésico, ele vai montar a maquete sem um planejamento, porque lembra que o visual é o planejador? Lembra? Ele vai planejar, ele vai desenhar para sair as coisas, e talvez o visual tenha aquela dificuldade de sair do papel. O sinestésico pode ser aquele negócio assim, vai assim mesmo, vai assim que eu já estou preparado. Talvez ele não esteja preparado ainda. Tá? Sabe aquele aluno de laboratório ou estágio, que a gente vai lá no laboratório e ele já quer aplicar a injeção, sem antes mesmo você ter ensinado para ele? É o sinestésico, ele quer colocar em prática, porque na mentalidade dele, no universo dele, ele já sabe fazer. Perigoso, tem que tomar cuidado em relação a isso. Esse aluno sinestésico, ele imprime a apostila, ele quer escrever. Então, professora, você já mandou a apostila? Já tá lá no Drive, já mando tudo. Eu sei que o sinestésico, ele tem essa necessidade. Professor, você deu um conteúdo que não tá lá, eu preciso desse conteúdo, eu preciso imprimir, porque eu preciso escrever, eu preciso pegar para ver como é que é. É o sinestésico, tá? E o sinestésico, ele tá escrevendo, você tá falando, ele tá escrevendo. Escrevendo. Aí tem um professor que se incomoda, fala assim, mas você tá escrevendo tudo? Tá no slide aqui, ó, não precisa copiar o slide, não. Quantas vezes a gente não fala isso na sala de aula? Não precisa copiar os slides, porque eu já encaminhei os slides para vocês. Mas o sinestésico, ele tem a necessidade dele de escrever, porque ele aprende se ele escrever. Lembra que ele tem a necessidade de movimentação? E a gente pode trabalhar em todas as turmas. Pessoal, vai escrevendo o que eu vou falando para vocês, escreve, porque depois fica mais fácil. Estou trabalhando um método diferente com nossos alunos, tá bom? O aluno sinestésico, pegar minha ponteirinha aqui. Relaciona as coisas com a sua experiência de vida. Então, se no técnico, principalmente, pessoal, imagina aí uma seringa de 1 ml. Sabe aquela que tem a tampinha laranja, que a agulha é fixa? Lembra dessa agulha, dessa seringa? O sinestésico, ele já visualizou, ele já pegou a coisa na mão, porque ele já sabe o que é. O visual fala assim, ai meu Deus, como que era mesmo, senhor? Ou se ele lembrar, se ele já tiver tido acesso, fala assim, opa, tá aqui, tá? O auditivo, ele vai ficar, professor, como que é a seringa mesmo? Aquela seringa, ó, a seringa de 1 ml, que é fininha, mais fina que a caneta, a tampinha dela é redondinha, tem mais ou menos 2, 3 centímetros, a seringa, a agulha é fixa, a agulha não dá para retirar. O auditivo vai falar, lembrei, verdade, tem essa mesmo. Então, são jeitos diferentes de dar a aula. Ele aprende, quer aplicar o conteúdo em alguma forma. Nem que seja escrevendo num caderno, lembra? Ele aprende com as emoções, então a gente tem que, talvez, emocionar esse aluno para que ele possa aprender. Os alunos sinestésicos, olha, eles precisam ver, ouvir e colocar em prática, usando as suas práticas. Vamos estimular os alunos, tá?
a expor os estilos de aprendizagem, igual eu falei para vocês, converse com a turma, entenda como que eles aprendem. Como que é mais fácil para vocês aprender? O visual não vai falar, não, você vai ter que estimular. Ô, Joaquim, como que você aprende? Como que é mais fácil para você aprender? Você já percebeu isso? Ah, professor, eu aprendo mais quando eu estou escrevendo. Tá. Professor, eu gosto de vídeo. Eu gosto de vídeo. Mas você, quando você está assistindo um vídeo, você senta para você assistir o vídeo ou você fica fazendo suas coisas e ouvindo o vídeo? Tá vendo? Tem diferença? Porque se eu sentei para ver o vídeo, é o visual. Se eu tô lá só ouvindo o vídeo, pode ser o anestésico, ó. Anestésico é ótimo, enfermeiro falando sobre educação, tá vendo? Pode ser o auditivo. Vocês entenderam? E eu tenho que saber diferenciar um pouquinho isso daí. Pergunta se eles aprendem lendo, ouvindo, né? Isso eu já falei para vocês. Sinestésico é anotar a explicação, colocar em prática, ó. Leve mais materiais para a sala de aula, tá? Leve os alunos para o laboratório, porque vocês vão conseguir atingir mais alunos. Na hora que você estiver no laboratório, dê aquela explanação de aula, mostra, né, para o aluno como que é o material, como que é, coloque ele para colocar as mãos, pega aqui, não quero, coloca a mãozinha aí, coloca a mãozinha para você sentir o material, para você sentir a textura, você está estimulando todos a aprender. E o sinestésico, você vai dar a melhor aula na vida dele. Mas você vai ser o melhor professor para a vida dele. Aqui foi o modelo de trabalho que eu falei para vocês. E é isso, gente. Agradeço por você estar até aqui ao final. Tá? Se você estiver até aqui ao final dessa aula, a nossa fala dessa aula vai ser seringa de 1 ml. Ó, a loucura do ser humano. Para eu saber se você chegou até aqui, tá? Então escreve aí debaixo do vídeo, seringa de 1 ml. Ou se você tem meu telefone, manda lá no meu WhatsApp, fala assim, seringa de 1 ml. Então eu vou saber que você chegou até aqui, até o final do vídeo. Muito obrigado. Coloque em prática esse conteúdo que eu falei para vocês. Tem que virar... Às vezes a nossa cultura de ensino já está intrínseca. Eu sou professor, mas eu aprendo todos os dias. Coloco testes de sala de aula todos os dias e vou mesclando em uma turma dá certo, na outra não dá. E eu vou aprendendo sempre para aprender para ensinar. É uma regra que eu uso sempre, aprender para ensinar. Quando eu vou em uma aula, eu já fico pensando, vamos lá, eu vou aprender isso, mas como que eu posso ensinar isso? Vocês percebem que é o sinestésico ativo? Eu estou aprendendo, mas como que eu vou ensinar isso? Entenderam? Como que às vezes é mutável. Genilson, hoje eu sou sinestésico, mas eu posso virar visual? Pode. Pode acontecer alguma coisa no seu dia a dia, ou você viu alguém explicando de uma forma diferente e você vira visual. Ah, eu era sinestésico, posso virar auditivo? Pode, tá? Não é fixo, tá? Não é um mindset fixo, não é aquele modelo mental fixo. É passivo de mudanças, tá bom? Coloquem isso no dia a dia de vocês e vamos para cima, porque nós temos uma grande responsabilidade e nós temos um time aqui no IES muito bom e eu conto muito com essa responsabilidade de vocês. Beleza? Ó, que juntos possamos fazer a diferença na vida de muitos. E eu tenho certeza que nós podemos fazer isso daí. Tá bom? Um beijão, um forte abraço. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido na sua vida enquanto professor, enquanto pessoa. E se não fez sentido, ressignifica e faz com que dê um sentido diferente aí para a sua vida profissional e a sua vida como docente na responsabilidade de formar pessoas para o mercado de trabalho. Abração para vocês, viu, gente? Muito obrigado por estar